Saúde a Madre Igreja, com a paz do Senhor, né, que a graça de Deus seja com nós todos, né. Quero agradecer aqui a oportunidade, né, de estar, né, ministrando a palavra, né, que Deus ele venha a ser glorificado e exaltado, né, a todo momento, e que Deus ele tem uma palavra nesta noite, né, para você que vai assistir esse vídeo, para você que vai tirar um tempinho para ouvir a palavra de Deus, né? E a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra aqui no livro de Êxodo, no capítulo 4, né, do versículo 10 em diante. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Amém. Aqui é uma palavra bastante conhecida, né? É uma passagem bastante conhecida, uma passagem muito poderosa que nos fortalece, nos encoraja, né, a estar na presença de Deus. E aqui, né, esta palavra vai falar de um homem chamado Moisés, né, a qual tinha um chamado de Deus para a sua vida, a qual ele também era pastor de ovelhas, ele pastoreava, ele era homem do campo. Porém, Deus tinha um chamado maior na vida de Moisés. Então, aqui a palavra de Deus, ela já vai nos ensinar, né, a nós ser obediente à palavra de Deus. E a palavra aqui, ela nos ensina, né, que nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Muitas das vezes, nós ouvimos a palavra de Deus, nós escutamos, nós prestamos um culto a Deus, mas muitas das vezes nós não damos ouvido, nós não damos crédito à palavra de Deus. E o que nós fortalecemos, o caminho mais certo que nós devemos seguir e que nós devemos obedecer é a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus que nos liberta, nos transforma e pode nos levar a lugares aonde nós não conseguimos ir. Só na direção da palavra de Deus que nós conseguimos alcançar lugares a qual a gente não consegue chegar. Então aqui o que eu aprendo aqui com esta palavra? E Moisés, ele pastoreava, ele era um homem do campo. Só que o propósito que Deus tinha para Moisés era que ele tinha que liderar pessoas. Tinha vidas lá fora, vidas perdidas, vidas afastadas da presença do Senhor, que precisava de um homem, né, para poder falar do amor de Jesus Cristo. Deus precisava usar Moisés para ir até a terra do Egito, resgatar vidas, resgatar almas, porque ali no Egito havia pessoas escolhidas por Deus, assim como Moisés foi escolhido por Deus. Então aqui nós já podemos entender que Deus tinha um chamado na vida de Moisés, e Moisés convida a Moisés, e o Senhor convida a Moisés para poder, né, ir até o Egito. Mas aqui a palavra de Deus, ela nos fala, né, nós podemos perceber que Moisés, ele tenta achar alguma justificativa para não fazer a obra de Deus, para não atender o chamado que Deus tinha na vida dele. Porque Moisés, no passado, ali no capítulo anterior, todos aqui já devem ter lido, todos conhecem, que Moisés ali, ele havia tirado a vida de um dos seus irmãos. Então, por isso, Moisés, eu entendo aqui que Moisés temia a Deus, temia a fazer a obra de Deus por causa do teu pecado passado. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que no nosso passado ele não nos condena. O nosso passado ele não deve nos atrapalhar de fazer a obra de Deus, porque quando Deus escolhe, Deus não escolhe pessoas boas, Deus não escolhe pessoas que estão já capacitadas, aptas para fazer a vontade de Deus. O propósito de Deus aqui na vida de Moisés era que Moisés reconhecesse que Deus podia, né, perdoar Moisés pelo que ele tem feito, e que o que Moisés tem feito não ia atrapalhar o chamado de Deus a alcançar a vida de Moisés. Então aí, para vocês que vai assistir esse vídeo, esta palavra, muitas das vezes vocês estão parados, estão enterrando o seu talento por causa do seu passado, porque
O trabalho aqui do inimigo é o que? É nos atrapalhar, é nos tentar se levantar para poder parar, né, a obra que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Então eu quero te dizer aqui nesta noite aqui, que Deus ele vai te usar, Deus ele quer te usar. Primeiro ele vai te pegar e te preparar, ele vai arrancar os espinhos, vai te arrancar do mundo, né, do pecado. Ele vai arrancar o seu pecado e vai te perdoar para que ele possa te usar. Então aí você que está aí, né, não fazendo a obra de Deus por causa que muitas das vezes as pessoas olham para você, né, e te vê como uma pessoa inútil, uma pessoa que não tem capacidade para fazer a obra de Deus e a vontade de Deus. Mas aqui Deus ele vai nos ensinar, e ele nos ensina que Deus ele pode usar qualquer pessoa que ele quiser, a qual pessoa que ele escolhe. O inimigo ele não tem mais o direito de poder apontar o dedo para você. Então aqui, né, Deus ele chama Moisés, para que Moisés vai até a terra, né, até o Egito, porque lá no Egito tinha pessoas que precisavam de Moisés. Assim como no mundo lá fora tem pessoas que precisam de mim, de você, para poder levar a palavra para eles. Assim como eu também precisei ouvir a palavra de Deus, eu fui um homem, uma pessoa afastada do caminho do Senhor, a qual o inimigo tentou me parar, a qual o inimigo tentou me prender no mundo das drogas, a qual o inimigo tentou me frear, mas o Senhor teve misericórdia da minha vida, e o Senhor não quis olhar para o mal, tanto de mal que eu tenho feito lá fora. O Senhor não quis olhar para o meu mundo, para o meu passado, porque o meu passado, a partir do momento que eu tomo uma decisão na minha vida de seguir a Jesus Cristo, o meu passado ele já não me condena, porque o Senhor ele vem para dar vida e vida com abundância, e é só a palavra de Deus que pode nos libertar e nos arrancar do mundo lá fora, do vício, das drogas, da prostituição. Então Deus, ele me tirou do lamaçal, ele me resgatou da rua, da onde pessoas não acreditavam no meu ministério, da onde pessoas falavam para mim que eu não ia conseguir, pessoas apontavam o dedo, até mesmo as pessoas dentro da minha casa falavam que eu não ia conseguir, que eu ia viver, que aquela era a vida que eu ia ter que aguentar, que tinha que carregar, né, essa vida de escravidão, a vida amarrada pelo inimigo. Mas o Senhor ele tinha um propósito na minha vida, e assim o Senhor se cumpriu, né, ao propósito que ele tem na minha vida, e ele me resgatou e ele me libertou, e hoje eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, pregando a palavra do Senhor, levando a palavra do Senhor para as pessoas que também precisam ouvir a palavra de Deus. Então Moisés aqui, ele tenta achar justificativa para não fazer a obra de Deus, mas Deus ele não olhou, né, para o passado de Moisés, e Moisés aqui, ele diz que ele não é um homem eloquente, né, para que vai até o Egito. Um homem eloquente quer dizer o quê? Que ele não é um homem sábio, porque ele era pesado de boca, de língua, ele não sabia conversar com as pessoas, mas Deus, quando ele quer usar uma pessoa, é a palavra de Deus, ele coloca a palavra dele nas nossas bocas, para que nós possamos alcançar, né, as pessoas, para que nós possamos falar do amor de Jesus Cristo, não sim pelo nosso querer, mas pelo querer do Espírito Santo de Deus. E assim Deus usou Moisés para ir até a terra do Egito, e Moisés ele foi até lá, né, não querendo ir, mas Deus ele usou Moisés para poder ir até lá. E Moisés, né, como ele era, né, um homem obediente a Deus, ali eu creio que Moisés ele deu ouvido à palavra de Deus, e ele creu ali naquela palavra, a qual Deus perguntou para ele: quem fez a boca do homem, quem fez o surdo ouvir, quem fez o mudo falar, quem fez o cego enxergar, foi Jesus Cristo de Nazaré. É só ele que tem o poder de fazer milagres, de transformar vidas, de resgatar almas. Então aqui Deus ele precisa de mim, de você, e ele quer levantar homens e mulheres valentes para poder pregar a palavra de Deus. Tem vidas lá fora precisando ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de restauração, de restituição. Tem vidas lá fora morrendo porque não tem muitos covardes que não têm coragem de chegar até aquelas pessoas que estão na rua, não têm coragem de chegar numa boca de fumo para pregar a palavra de Deus, com medo, porque eles não têm
não teme a palavra de Deus muitas das vezes, mas Deus ele quer escolher e Ele está levantando homens e mulheres de Deus nesta noite para enfrentar o inimigo, para levantar a cabeça e marchar, e ir atrás de almas, pregar a palavra de Deus, fazer o que agrada ao Senhor Jesus Cristo. Então Moisés aqui, ele vai até o Egito, falar com o faraó para que deixe o povo de Deus, os escolhidos de Deus, e caminho de 3 dias com ele ao deserto, até o encontro de Jesus Cristo. Mas faraó aqui, a palavra de Deus, ela vai dizer que Deus mesmo, ele endurece o coração de faraó, para que não deixe o povo dele sair do Egito. E é isso que o nosso inimigo ele quer. Ele não quer que nós saímos do mundo e chegamos até a presença de Deus, porque o inimigo ele sabe do estrago que um homem e uma mulher de Deus pode fazer no inferno. Ele sabe do poder que a palavra de Deus tem na vida de um escolhido por Deus. E Deus aqui escolheu Moisés e concedeu poderes a Moisés. Então Moisés aqui ele vai dizer que se ele for até o Egito, resgatar, falar com o Faraó não ia acreditar nele, porque ele ia perguntar, ele ia falar para Moisés que Deus não apareceu para ele. Mas Deus, quando ele escolhe, ele prepara uma pessoa para poder fazer a obra de Deus. Deus, ele primeiro, ele dá sabedoria, ele dá estratégia, ele revela o que Deus quer fazer na vida das pessoas. Então aqui Deus pega e usa Moisés, e Deus ele pergunta para Moisés, o que tu tens na mão? E Moisés ele fala com Deus que ele tem um cajado, ele tem uma vara. Então Deus ali naquele momento fala para Moisés, lança a tua vara no chão, e assim Moisés fez, lançou a sua vara no chão, e aquela vara se tornou em uma serpente. Então Deus falou para Moisés, estica a tua mão e pega pela cauda, e assim Moisés fez. O que eu aprendo com isso? Obediência, é obedecer a palavra de Deus e a voz de Deus, é obedecendo a voz de Deus que nós conseguimos fazer o que agrada a Jesus Cristo. É assim que nós devemos ser, e é assim que nós devemos estar na presença de Deus. Então aqui Moisés, ele tenta aqui achar alguma justificativa, mas não cola. Deus ele não quer saber das suas justificativas. Deus ele não vai aceitar qualquer desculpa para poder não fazer a obra de Deus, porque assim como Deus ele usa, assim como Deus ele me transformou para poder estar aqui hoje, Deus ele vai transformar a sua vida. Deus ele quer te transformar e te libertar. Deus ele quer te buscar de volta para a casa do Senhor. Tem muitas pessoas que estão escondendo o seu talento, tem muitas pessoas que não querem fazer a obra de Deus por causa de disse-me disse, mas deixa eu te falar uma coisa nesta noite, aonde você passar, muitas pessoas vão dizer, ali Deus é na vida daquela pessoa, ali vai um varão de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Então não tem desculpa para não poder fazer a obra de Deus. Deus quer te usar, e Deus vai te usar tremendo. É através da sua vida que você vai ganhar muitas almas ainda para dentro da casa de Deus. Tem muitas vidas, tem muitas almas precisando de mim, de você, e é através do meu testemunho, do seu testemunho, é que vidas vão retornar à casa de Deus, na presença de Deus. É assim que Deus faz na minha vida e na sua vida, e Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida, na sua vida, através da minha vida e através da sua vida. Então não deixa que o inimigo ele venha colocar pensamentos negativos na sua cabeça, no seu coração. Não deixe que o inimigo venha plantar uma semente do mal no teu coração, para que você não venha fazer a vontade de Deus. Não deixa que o inimigo te pare, não deixa que o inimigo se levanta contra você e você ficar parado, sem força, para poder se levantar e reagir à altura, e a reagir com a direção de Jesus Cristo. Então Deus ele quer te usar poderosamente, porque tem vidas lá fora, tem vidas dentro dos nossos lares que precisa de ouvir uma palavra, tem vidas até dentro das nossas casas que estão precisando de você, ainda não se converteu, não se libertou, porque ainda você não falou do amor de Deus. Muitas das vezes nós falamos do amor de Deus dentro da igreja, mas não falamos do amor de Deus dentro da nossa casa. Então hoje Deus ele quer te levantar, ele quer te dar força através desta palavra, para você poder fazer o que agrada a Jesus Cristo, para você ser um soldado valente na presença de Deus. E Moisés vai até o Egito,
né? E Faraó endurece o seu coração e não deixa o povo de Deus ir. Então Moisés ali, ele retorna até Deus, né? Aqui na palavra de Deus diz que Moisés volta para trás, mas ele volta para trás, que eu creio eu, com o coração entristecido, porque Faraó não deixou o seu povo ir, mas Deus, ele já tinha propósito na vida daquelas pessoas. Então assim diz o Senhor, que diz para Moisés: volta até lá e diz a Faraó, deixar o meu povo ir caminho de 3 dias, e outra vez Faraó endureceu o seu coração. O que eu aprendo com isso? Que nós temos que ser persistentes. Se o inimigo levanta contra a minha vida, contra a sua vida, não é para você parar, não é para você desanimar, não é para você deixar o inimigo te parar, porque é para você persistir, perseverar e crer e confiar na palavra do Senhor. Se Deus te prometeu algo na tua vida, pode ter certeza que Deus vai cumprir. O propósito que Deus tem na sua vida, para a sua vida, é muito grande, é muito mais além do que você imagina. Então creia na palavra de Deus, tenha fé no que Deus tem para fazer na tua vida, tenha fé que Deus pode libertar e restaurar vidas. Hoje de manhã eu saí, o pastor me convidou para poder ir até uma clínica de recuperação, para poder levar a palavra de Deus, e lá nós podemos ver, que todas aquelas pessoas precisaram de uma palavra, e eles não estavam lá à toa, eles não tiram o seu minutinho para falar com Deus à toa, eles vão servir a Deus, prestar culto a Deus com fervor, com alegria. Por quê? Porque eles eram perdidos, eles foi ovelha perdida do rebanho. Mas o que eu entendo com aquilo? A palavra de Deus, ela diz, que Ele tem poder para transformar a vida e restaurar a vida, arrancar a vida do lamaçal e colocar onde pessoas não acreditariam ver aquelas almas. Então ali eles servem a Deus com vigor, com alegria no seu coração, porque eles precisaram ouvir a palavra de Deus, e eles receberam a palavra de Deus com alegria. E a palavra de Deus diz que quando nós recebemos a palavra de Deus com alegria, Deus se alegra do que nós fazemos e dos que nós guardamos a palavra de Deus. Então aqui Moisés, ele vai, até o Egito. Então aí pela última vez, que Moisés vai até o Egito, Faraó, ele deixa aí o povo de Deus caminho de 3 dias ao deserto. Mas aqui também a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele desvia Moisés do caminho mais perto até ao Mar Vermelho. Por quê? Porque muitas das vezes, quando nós achamos coisas fáceis demais, e quando a tempestade vem, as dificuldades vêm, muitas das vezes quando Deus nos liberta, nos coloca no lugar de honra, coloca nos lugar de paz, e se nós desleixar demais, se acomodar demais, muitas das vezes nós queremos voltar para o lugar de onde nós foi arrancado, porque a vida é mais fácil. A gente acha que é mais fácil, mas o mundo lá fora é ilusão, o mundo lá fora não te dá nada que preste, o mundo lá fora não te ensina nada que presta. Então Deus, ele aqui, ele desvia, o povo do Egito, e manda, Moisés guiar aquele povo ali por um caminho mais longo, por um caminho mais doloroso, vamos se dizer assim, porque se o povo se arrependesse de ter saído do Egito, eles não voltariam atrás, porque estaria muito longe, a caminhada ia ser muito longe, e também ali tinham os exércitos de Faraó, que ia perseguir o povo de Deus. Então ali Deus, ele já tinha propósito na vida de cada um, na vida daquelas pessoas que estavam ali no Egito, sofrendo, sendo escravo de Faraó. Então Deus, ele tem coisas boas para mim e para você. Deus, ele quer nos tirar da escravidão, para nos colocar num lugar de paz, para nos colocar em um lugar que nós vamos ter alegria em viver. Nós vamos estar num lugar de honra, a qual Deus preparou para mim e para você. Então Deus, ele quer te libertar, Deus, ele quer te usar. Não deixe o inimigo se levantar contra você, porque o inimigo, ele não tem mais poder contra a sua vida. Muitas das vezes nós não deixamos de fazer a vontade de Deus, porque por causa de dedos, por causa de palavras lançadas nas nossas vidas. Então muitas das vezes nós queremos desanimar, fracassar e parar de fazer a obra de Deus, achar que Deus não vai te usar, achar que Deus não vai usar a sua boca, usar a sua vida para falar com alguém lá fora. Não deixe isso entrar na sua cabeça,
porque Deus ele tem vida e vida com abundância, e Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida e na sua vida também, para você poder fazer a obra de Deus. Você é escolhido de Deus, você é vaso escolhido de Deus, e vaso que Deus usa é Ele mesmo que escolhe, não é o homem, não é o ser humano que escolhe. Vaso que Deus quer usar, Ele escolhe a dedo, Ele prepara, Ele amassa ali o barro ali para poder fazer um vaso, né, resistente para poder fazer a obra de Deus. Então é isso que Deus tem para mim e para a tua vida nesta noite. Você é vaso escolhido por Deus, sim, e Deus ele quer te usar tremendo. Não deixa, né, as pessoas te levar para baixo, te condenar por causa do seu passado, porque Deus ele quer te usar, e Ele vai te usar. É só você dar ouvido à palavra de Deus, porque assim como Deus ele me libertou do mundo, Deus ele me libertou do vício da droga, Deus me tirou do cárcere para hoje eu estar aqui, não foi à toa, é porque Deus ele tinha propósito na minha vida. Muitos não acreditavam, né, que eu ia ter força, que eu ia conseguir sair, né, da vida do lamaçal, da escravidão, não ia conseguir sair das mãos de Satanás, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, hoje eu estou aqui de pé com a minha família. Então eu estou fazendo a obra de Deus, porque eu sei da onde Deus me tirou, e Deus ele quer te tirar da onde você está. Deus ele não te escolheu para ficar em banco, Deus ele não te escolheu para você ficar com o seu pé parado, atolado na lama. Deus te escolheu para você fazer o ID, fazer a vontade de Deus. Então Deus ele tem esta palavra aqui para você, para fortalecer a tua fé. Então não deixa o seu passado te condenar, não deixa o seu passado te parar, porque o propósito que Deus tem na sua vida é grande, e Deus pode te usar sim, porque só Ele pode te preparar, é só Ele que pode te usar. Então o homem, as pessoas lá fora não pode parar, não pode ter poder contra a tua vida. Então deixa Deus te usar, dá lugar para Jesus Cristo. Então se você aqui, né, que está, né, disposto a fazer a obra de Deus, dá ouvido à palavra de Deus, continue firme. Você que está firme, se firme mais. Você que está desviado, encontra com Jesus neste momento, nesta oportunidade que Deus está te dando. Então Deus ele quer te usar, e Ele vai te usar tremendo, não só porque você é um vaso escolhido, é porque você é promessa de Deus, e promessa de Deus o inimigo não passa por cima. Deus já tem um decreto para a tua vida, que Deus vai te usar, e ninguém vai impedir de você ser usado por Deus. Então esta é a palavra aqui que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe a vida de vocês nesta noite, amém?